Uma disputa de uma década que corre na justiça brasileira está prestes a chegar ao fim. O Supremo Tribunal Federal marcou para o começo do mês que vem a análise sobre qual empresa vai poder usar a marca iPhone. Exatamente, o nome do smartphone da Apple está no meio de uma briga com a brasileira Gradiente. Fernando Nakagawa está aqui no estúdio para explicar essa história, porque a Gradiente diz que inventou primeiro o nome iPhone. Sobre isso, eu acho que eles têm razão, Márcio. Mas tem um detalhe dessa história que pode transformar essa decisão lá no Supremo. Por quê? Porque a história toda começa muito antes desta disputa pelo nome. É o registro da marca. Esta é a raiz dessa briga toda. O fato é que este mesmo nome está sendo agora disputado. E a gente vai contar a história desde o comecinho aqui. Porque uma letra faz toda a diferença nessa história, Márcio. A gente começa muito antes, vou subir aqui no palco, claro, muito antes do próprio celular. Porque em 1998, Márcio, Steve Jobs, que é o cara absolutamente genial, um dos grandes gênios da nossa geração, lançou uma linha de computadores, na época, eu que sou velho, chamava de Macintosh. E aí o primeiro iMac, com izinho e caixa baixa, né, com letrinha minúscula. Por que esse iMac, o iMac? Porque era o I de internet, de inovação, de coisa individual. É meu, é da internet e é ali que eu vou surfar na internet. Lembra, a gente usava esse termo, né, Márcio? Surfar na internet. Eu não lembro isso não. Surfar na internet. Isso foi em 1998. 2 anos depois, aqui no Brasil, a Gradiente, empresa paulistana do bairro de Pinheiros, da família Staub, registrou o nome Gradiente iPhone. Mas olha que interessante, é com I caixa alta, maiúscula. Mas esse I pode ter tido uma influência uma inspiração, vamos dizer assim. Mas só para deixar claro, né? Não existia o iPhone ainda. Não existia o iPhone ainda, o iMac existia, mas era só o computador, porque era o artefato, o gadget, que a gente usava para surfar na internet. A gente não conseguia necessariamente entrar na internet pelo celular. E aí, em 2004, começa, lá na Califórnia, o projeto Purple Project, que era o projeto da Apple para desenvolver um telefone celular inteligente. Até que 3 anos depois, em 2007, de fato, Steve Jobs sobe ao palco novamente para lançar o primeiro iPhone, que é aquele lá que está no cantinho, a primeira versão do iPhone, pertinho do Márcio, que era 3G e tinha acesso à internet. E olha só o que acontece, como a burocracia brasileira é impressionante, Márcio. 1 ano depois do lançamento do iPhone, e absolutamente 8 anos depois do pedido de registro pela Gradiente, o INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, aprova o pedido da Gradiente e diz: Gradiente, o nome iPhone é seu, parabéns. Só que a marca iPhone da Apple já era um sucesso mundial, inclusive aqui no Brasil. E aí, anos depois, a própria Apple entrou na justiça em uma ação contra a Gradiente e o INPE lá em Brasília. A história toda está até hoje para ser definida, Márcio, mas eu acho que o lançamento do iMac, coisa que eu não sabia antes de apurar essa história hoje, do iMac lá em 1998, pode ser um fato revelador dessa história e pode ser um argumento para os ministros lá do Supremo votarem, decidirem o voto. Deve sair nos próximos dias. Vamos ver quem vai ganhar essa história. Se a Gradiente sair a vencedora, a Apple deve pagar royalties pelo uso da marca e Eugênio Staub, que é o sócio fundador da Gradiente, disse que esse dinheiro disse ao Valor Econômico, que esse dinheiro poderá ser usado para pesquisa e inovação aqui no Brasil. É esperar para ver. Muito obrigado, Fernando Nakagawa.